Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje eu vou contar uma história para você, a história dos Recabitas. Você já ouviu falar? Ela está escrita lá no livro do profeta Jeremias. E esse livro ele é interessante. Quem quer saber sobre o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, como que vai ficar tudo, a questão da grande tribulação, sabe? Quem quer entender tudo isso, é bom, eu aconselho ficar craque no livro de Jeremias, tá? Um excelente livro. Não é um livro emocionante, não é um romance como a história de José do Egito, que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, vai até o final do livro. Não, é um livro que fala muito da questão do pecado, as pessoas se distanciaram de Deus e aí veio sentenças. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Esse vídeo é uma ajuda também para aqueles que estão desesperados, não sabem o que fazer se a igreja passar pela grande tribulação. Aliás, esse é o entendimento do canal. Nós temos vários vídeos que falam por que nós acreditamos nessa visão chamada, denominada, eu não gosto de títulos, mas é uma visão pós-tribulacionista. Então, se alguém discordar, nem adianta colocar aqui nos comentários, tá? Provavelmente serão ignorados e, dependendo até, eles serão removidos. Enfim, eu digo para todo pré, ele é bem-vindo, tem muitos aqui no canal, nós respeitamos a visão de cada um, mas a nossa visão também precisa ser respeitada. E eu digo para quem é pré, se você estiver certo, eu estou preparado para subir junto com você antes da tribulação. Mas se porventura nós estivermos corretos, não é melhor você se preparar para não ser surpreendido? Pense sobre isso. Vamos lá, meus queridos. Quem foram os Recabitas? Quando tem esse título na Bíblia, é fácil entender. Por exemplo, Levitas, filhos de Levi. Coatitas, filhos de Coate. Então, Recabitas, filho de Recabe. Agora, Recabe, assim, a Bíblia não dá muita importância para a história dele, mas ele teve um filho e esse filho foi importante, Jonadab. O que fez Jonadab? Ele fez um voto com a sua família, né? Ele deu uma ordem para que tanto os filhos dele como os netos e de geração a geração, ninguém fosse empresário. O empresário na época era aquele que cuidava das terras, plantava, tinha sítios, terrenos. Por fim, eles tinham que morar em tendas, normalmente em lugares afastados, tá? Ou seja, eles não tinham posse de quase nada, eram pequenas coisas, ó. Claro, a sua roupa, a sua vestimenta, mas assim, não era dono de plantações, dono de terrenos, nada disso. E tinha mais uma ordem também, não era para beber vinho. Por que Recabe fez isso? Por que ele deu essa ordem e esse voto? A Bíblia não explica. Aliás, isso nem é bíblico. Existia sim algo bíblico que era o voto de Nazireu. Dentre eles, não podia cortar o cabelo, não podia se aproximar de mortos e também não podia beber vinho. Isso foi Deus que instituiu. Sansão era um nazireu. E quem fazia esse voto era porque ele era consagrado ao Senhor, ele era diferente mesmo e Deus iria usá-lo. Que foi o caso de Sansão, que recebeu aquela força toda. Isso é bíblico. Mas o que Jonadab fez, não. Deus não havia ordenado, não havia mandado nada disso. Então por que, gente? Olha, nós não sabemos. Mas assim, quando ele deu uma ordem, ele falou: se vocês querem viver bastante, façam isso. Foi revelação? Não sei. Foi um capricho dele? Talvez.
Sabe, a Bíblia ela fala que a riqueza, a prosperidade é dom de Deus. Jesus falou muito sobre prosperidade. Então, assim, nós podemos sonhar, desejar, porém, há pessoas que não sabem mexer com dinheiro. O dinheiro muda a cabeça. No livro de Provérbios, né, os últimos capítulos, não foi Salomão que escreveu. Tem uma oração lá que ele fala assim para Deus: não me permita nem a riqueza nem a pobreza, porque se eu for rico, eu posso me orgulhar tanto e perguntar onde está o Senhor. Mas também eu não quero ser pobre para não negar a minha fé, não te negar, né? Porque a pobreza também desanima a gente, frustra. Algumas pessoas acabam perdendo a razão e principalmente a fé em Deus. Então eu não sei se foi isso que aconteceu com Jonadab, tá? Eu estou levantando algumas hipóteses. Tem pessoas que não é bom mexer com dinheiro mesmo porque mexe a cabeça. Eu só sei que ele falou isso. Vocês querem viver bastante? Então obedeçam esse voto. E isso foi passado de geração para geração. Então o Senhor, o eterno Deus, ele disse assim ao profeta: vai aos recabitas e oferece para eles vinho. Tá? Olha só, os recabitas fizeram um voto de não beber vinho. E aí Deus chama o profeta Jeremias para falar: oferece vinho para eles. E Jeremias fez isso e mais, diz o texto que ofereceu em taças. Taças é sempre honra, né, gente? Eu não sei na sua época, mas quando eu era criança, no armário da cozinha tinha sempre uns copos diferentes, de cristal e tal. E às vezes eu queria beber um suco, alguma coisa, ou até mesmo água, curiosidade, coisa de criança. Mas minha mãe falava assim: não mexe nisso. Isso aqui é só para ocasiões especiais. Não sei se você passou por isso, mas enfim. Jeremias oferece o vinho em taças, quer dizer, isso era uma coisa de honra mesmo. Mas os recabitas disseram para ele: nós não vamos beber vinho. E explicou o porquê, contou toda a história, o voto, né, do pai deles, Jonadab, filho de Recabe. E naquele momento Deus fala com Jeremias e fala assim: olha só o meu povo. Naquele tempo Israel já nem existia mais, sobrou Judá, a única tribo cuja capital era Jerusalém, né? Portanto Israel, mas Judá é o correto. Então Deus fala: puxa, eu estou usando uma expressão aqui brasileira para todo mundo entender. Não podia o meu povo ser obediente à minha voz, à minha palavra, como foram os recabitas a Jonadab? Não poderia o meu povo me obedecer? Eu enviei profetas, eu fiz tanta coisa falando para eles: obedeça os meus mandamentos, ande seguindo os meus estatutos, ouça os meus profetas, não se incline a outros deuses. Isso que foi pior, sabe? Israel se inclinava a outros deuses. Eles tinham uma tendência grande a fazer isso, mesmo vivendo tantos sinais, tantos milagres, tendo um manual da vida, que era a Bíblia da época, né? Principalmente a Torá, os mandamentos. Sabe, e o povo fez tudo errado. Eu não falei no começo do vídeo que se você quer aprender sobre o que nós estamos vivendo hoje, a grande tribulação, você tem que ficar craque no livro de Jeremias. Por quê? Porque as mesmas coisas que aconteciam lá, acontecem hoje com toda a humanidade. O povo não quer Deus, o povo não quer saber. Até mesmo, se tem uma coisa que a gente pode tirar de proveito ou de lição,
desse problema mundial que está acontecendo aí, o bicho da goiaba que atacou o mundo inteiro, se tem uma coisa é observar que agora quem são os crentes de verdade. Porque igrejas lotadas aqui no Brasil, sabe, cerca de 60% pelo menos é de pessoas que não são convertidas, que estão lá na igreja por causa de sinais, por causa de milagres, apenas por causa de bênçãos, mas ele não quer saber nada de servir a Deus, de obedecer a palavra, de arrependimento. Uma vez eu ministrei num lar e falei sobre perdão, que tem que perdoar, e se não perdoar também não vai ser perdoado por Deus, e uma pessoa me disse assim, então eu estou perdido. O povo não é convertido, gente, até dentro da igreja. Tem gente que fala de Deus, que canta, que chora com essas músicas, sabe, triunfalistas de hoje. Porque Deus vai me exaltar, porque Ele vai me colocar lá em cima e os meus inimigos lá embaixo, né? A minha vingança vai ter sabor de mel, esse tipo de coisa. Que era o que acontecia com Jeremias, só que Deus levantou Jeremias para falar, para denunciar tudo isso. E ele, com todo respeito, gente, ele só se ferrava, né? Mas no final ele foi honrado, ele foi abençoado. Não vou falar hoje sobre isso. Mas assim, Deus fala com ele que, assim, o meu povo podia obedecer, ser obediente como foram os recabitas, fiéis a Jonadab. E aí, para encerrar o vídeo, né? Deus dá duas sentenças. Uma para ajudar o povo dele e outra para os recabitas. Para ajudar foi o seguinte, ele disse, tudo que eu falei que ia acontecer nessa terra aqui, destruição, tudo eu vou fazer, vai acontecer, tá? E realmente foi isso que aconteceu, gente. Passou o tempo, veio Nabucodonosor, destruiu tudo, todas as coisas, expulsou o povo da terra, e quem ficou lá morreu, a grande maioria, e o templo de Deus também foi destruído. Por quê? Se inclinaram a outros deuses, desobedeceram, não cumpriram os mandamentos. E veio uma sentença para os recabitas também, que, repito, fez um voto não bíblico. Eu não sei por que eles fizeram voto, mas Deus falou, olha, por causa dessa obediência que vocês tiveram, essa fidelidade, aí ele diz assim, nunca faltará homem a Jonadab que esteja na minha presença. Gente, isso é profundo demais. Deus, ele disse com essa frase o seguinte, pode o mundo virar de ponta cabeça, pode ter guerra nuclear, sempre haverá recabitas. Se você fizer uma pesquisa na internet, vai ser difícil você achar informações, tá? Mas eu vou falar alguma coisa para você. Olha, os recabitas, eles resistiram ao Império Babilônico, depois dele veio os persas, depois os gregos com Alexandre o Grande, veio o Império Romano, depois de Roma, que se tornou Império Bizantino, aí depois veio muçulmanos, tomaram lá, conquistaram até, depois os cruzados vieram, retomaram de novo, depois veio os muçulmanos de novo com Saladino, os sarracenos. E olha só, né? Os recabitas resistiram a tudo isso. Onde eles estão? Em 1839 foi encontrado uma tribo, um grupo, que mora pertinho de Meca, lá na Arábia. E eles dizem ser os recabitas, filhos de Recabe de Jonadab. Fora isso, recentemente foi encontrado próximo ao Mamoto, uma tribo de beduínos, lá tem muitos beduínos, Egito também, e eles também são filhos de Jonadab, né, de Recabe. E é interessante que lá
assim, a casinha deles é muito pequena, é uma tenda, na verdade. Isso talvez eu esqueci de falar no vídeo, eu não lembro. Eles não poderiam ter casas, apenas tendas, né? Cabanas, sucote. E é isso que tem. A casa deles é muito pequena, eles não têm quase nada, é a família, são as cabras e um carro. O carro deles é bom, tá? Em relação ao Brasil aqui, não é qualquer um que pode ter, mas é o máximo que eles têm. E os judeus que passam lá, que levam turistas, falam: olha lá os beduínos, e brincam ainda, tirando sarro. Olha, a casa deles é tão pequena que só cabe uma cama, então dorme na cama o marido, a esposa, os filhos, a cabra e também o carro. Podem tirar o sarro, mas os recabitas estão vivos, eles estão de pé. Então, gente, a palavra é obediência, tá? Obediência traz bênção e traz salvação. Você está preocupado com a grande tribulação? Obedeça a palavra, obedeça os mandamentos, que Deus vai preservar a ti, a tua família. Olha, os recabitas suportaram todas as coisas que aconteceram. O Império Turco Otomano, sabe? E provavelmente eles vão suportar a grande tribulação. Sabe por quê? Porque Deus falou: não faltará filho a Jonadab que esteja na minha presença. O Senhor pode falar também o teu sobrenome, sobrenome da tua família, e dizer assim, ó, pode vir a grande tribulação, eu vou preservar essas vidas. Então fica esse vídeo para você, esta palavra de encorajamento. Eu repito, eu fiz um vídeo esses dias falando que a gente tem que se preparar para a grande tribulação, sabe? Ter uma casa autossustentável. Eu estou planejando sim um refúgio, adquirir um terreno enorme e fazer um refúgio ali, uma comunidade. Se Deus permitir, eu vou realizar esse sonho. Mas fique na obediência do Senhor, que isso vai trazer salvação nesse momento difícil, tá? E fique craque no livro de Jeremias. Bom, meus queridos, esse vídeo fez sentido para você? Então, dá um like, tá? Se inscreva no canal, verifique a tua inscrição, porque o YouTube está numa fase que, além de estar difícil, ele está perseguindo o canal agora. O canal não cresce, está parado, está perdendo inscritos. Veja se ele não te desinscreveu, tá bom? Mas compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente desesperada que precisa ouvir essa palavra. E me siga nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, todos os dias, de segunda a sexta, sempre que possível, uma palavra de Deus para você de 3, 4 minutos. O Instagram é meio minuto, tá? E é uma palavra de fortalecimento. E ainda estou no Telegram. O Telegram avisa 100% de todos os vídeos e de todas as lives. Bom, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus Cristo. Amém.